essa nova geração dá uma preferência muito grande pela experiência. O usuário do seu produto no centro da experiência mesmo, né? Não é sobre tijolo mais. O potencial do mercado brasileiro ele é muito maior que isso. Como é que você consegue driblar esses desafios? Bem-vindo a mais um episódio do Rethink Talks, o podcast que está aqui para fazer você repensar, ter dúvidas e não termos preocupação em gerar nenhuma certeza ou nenhuma confirmação de qualquer conceito ou preconceito que você tenha com relação ao mercado imobiliário. O objetivo aqui sempre é discutir os temas que podem ser novidades, os temas que podem agregar valor para o seu negócio e para os seus conhecimentos de real estate. E para isso, eu sempre procuro trazer aqueles que lideram esse processo de repensar o mercado imobiliário. E o meu convidado de hoje é o Vitor Costa. Ele é Country Manager para o Brasil da Greystar. E para quem não sabe, a Greystar é o maior player mundial no quesito multifamily. A gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes, mas Vitor, para começo de história, muito obrigado. A gente se encontra no GRI, vocês frequentam o GRI, é um prazer ter vocês. E a Greystar não só no Brasil, mas no mundo todo. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Gustavo, prazer enorme estar aqui hoje com você para a gente bater um papo sobre multifamily no Brasil. Muito obrigado, um prazer. Bom, vamos começar pela Greystar. Os números da Greystar em portfólio, só para você ter uma ideia, pessoal que está em casa, eu não sei se vocês imaginam que existe isso, mas esses caras aqui, mundialmente falando, têm mais de 1 milhão de unidades sob gestão. O que equivale, eu estava fazendo a transformação de 320 bilhões de dólares, dá quase 2 trilhões de reais em imóveis residenciais sob gestão. Explica um pouco para quem está em casa para entender esse pequeno monstro chamado Greystar. Não, legal, pessoal. A Greystar é uma empresa norte-americana com mais de 30 anos de história, né? Ela é, como você bem falou, Gustavo, é a líder global no segmento multifamily ou renda residencial, como a gente conhece aqui no Brasil. Ela começou lá nos Estados Unidos, né, focada muito em fazer a operação de edifícios residenciais, algo que era inédito até então. Você tinha grandes operadores de escritório ou logística, mas ninguém tinha pensado em criar uma empresa blue chip, como que a gente fala assim, para cuidar de renda residencial, né? A gente, como você falou, gerencia cerca de 320 bilhões de dólares, é muito dinheiro, são mais de 3.700 edifícios mundo afora, perfazendo um total de 1 milhão de unidades. A Greystar tem hoje mais de 28 mil funcionários, a gente está presente em 17 países, né? A gente começou um processo de internacionalização pela Europa em 2013. Hoje a gente é muito consolidado, né? A gente tem mais de 20 bilhões de dólares sob gestão na Europa, perfazendo um total aí de 46 mil unidades. E a segunda fase de internacionalização da companhia aconteceu em 2016, quando, ao mesmo tempo, Gustavo, a gente entrou tanto em Ásia e Pacífico, como aqui na América do Sul, começando pelo Chile. Muito interessante. Eu vou querer saber muito mais dessa operação aí, que me encanta esses números aí. Eu sou um grande entusiasta dessa área de multifamily, mas por trás de uma empresa sempre tem o executivo. E a gente sempre gosta de perguntar também quem é o Vitor. É uma pergunta que parece simples, mas não é, né? Quem é o Vitor? Bom, eu sou uma pessoa simples do interior de São Paulo, casado com a Lídia, pai da Isabela e da Helena, né? Sou economista de formação, tenho mais de 20 anos de experiência profissional. Comecei minha carreira no mercado financeiro, onde eu dediquei cerca de 6 anos, e nos últimos 14 anos tenho dedicado minha carreira ao mercado imobiliário brasileiro, e atualmente sou responsável pela Greystar no Brasil. Muito legal. Bom,
Quando a gente pensa em multifamily, a gente conversava um pouco antes tomando café, realmente no Brasil ela está engatinhando, ainda tem muito para se desenvolver. Mas vocês com DNA global possivelmente conseguem ter números, dados e informações Uhum. que mostram onde está o Brasil hoje comparado com o resto do mundo, ou talvez com o Chile por ser um país mais próximo. O que você pode compartilhar de dados e informações para a gente, Não, Vitor? legal, né? Primeiro, a Greystar tem convicção no sucesso do multifamily aqui no nosso país, né? A gente vê que o multifamily, ele é impulsionado por quatro grandes forças, Gustavo. A primeira delas é o aumento da taxa de urbanização, né, que acelerou muito desde os anos 70, o que significa maior demanda por moradia nas grandes cidades. Ao mesmo tempo, houve uma queda na taxa de natalidade, né, o que faz com que a demanda por mais apartamentos compactos fique cada vez mais forte. Terceira, há uma mudança importante nos hábitos de consumo da população mais jovem, Uhum. né? Essa população mais jovem brasileira, ela dá mais importância para flexibilidade, não está presa ali a um imóvel, em um determinado bairro, ela dá mais importância a serviços agregados e ela é uma geração que prefere a experiência à propriedade do imóvel, né? E aí existe uma quarta força que eu acho que está ficando cada vez mais claro para a gente que mora nas grandes cidades brasileiras, que é comprar qualquer imóvel, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, BH, está ficando extremamente inacessível para a maioria da população, né? Quando a gente vai adquirir um imóvel aqui num bairro central de São Paulo, aqui bem localizado, a gente está falando de preços de metro quadrado acima de 20 mil metro quadrado. É muita diferença, é um baita Acima de desafio. 20 mil, exatamente. E isso acaba criando uma demanda natural pela locação. E aí, quando a gente compara o Brasil, né, com o que a gente já viu em outros países, hoje a cidade de São Paulo, cerca de 28% da população mora de aluguel. Quando a gente pensa em Londres, é 50%. Quando a gente pensa em Nova York, 70%. Mas a gente não precisa ir muito longe, não, para imaginar para onde São Paulo e as grandes cidades brasileiras estão indo, né? A gente entrou, conforme eu mencionei, em 2016 no Chile, né? E se pensar que a cidade de Santiago, que tem cerca de 6 milhões de pessoas, né? Hoje tem cerca de 200 prédios operacionais dedicados a multifamily, né? Fazendo um total aí de 46 mil unidades. Você imagina quanto tem em São Paulo atualmente? Curioso, me diga. Hoje em São Paulo, que tem o dobro da população de Santiago, cerca de 12 milhões, nós temos cerca de 42 a 45 Uau. empreendimentos, né? E 4.800 unidades. Então, hoje São Paulo é Santiago em 2018. Nossa, é uma diferença colossal, que Muito mostra o grande. tamanho do potencial. Quando a gente fala em potencial, muitos membros do GRI olham para o tema de multifamily e entendem que, pô, parece interessante a tese, Uhum. entendo que está funcionando, mas funding é um desafio. Dinheiro para esse tipo de coisa, especialmente no mercado como esse. Talvez isso é um recorte muito temporal, de curto prazo, né? Mas como é que você entende que esse mercado vai caminhar com os desafios relativos ao financiamento? Essa é uma ótima pergunta, né? Quando a gente pensa, Gustavo, nas principais desafios que o multifamily tem para decolar no Brasil, eu acho que as nossas altas taxas de juros, estruturalmente altas, elas são um fator número um, tá? Porque quando a gente pega do ponto de vista do investidor, né? é, Hoje a gente está com uma Selic de 15% ao ano, extremamente alta, né? Imagina um investidor que tem dinheiro para investir em um fundo de multifamily ou deixar em renda fixa. Por que ele iria, né, deixar o dinheiro aplicado cerca de 4, 5 anos, que é o ciclo imobiliário, né, para ganhar um retorno de 18 ou 20% ao ano, que é muito bom,
né? Se ele pode colocar em títulos de tesouro e ganhar 15%. Então, isso acaba fazendo com que a conta, né, seja muito mais difícil para você fazer novos projetos, né? E aí, nesse sentido, a gente vê uma tarefa, né, uma lição de casa muito importante que os nossos governantes dos 3 poderes aí, legislativo, executivo e judiciário, para realmente controlar os gastos, parar o crescimento da dívida pública, para conseguir trazer a Selic de volta para patamares civilizados de 8% e 9%. Porque hoje em dia a gente está conseguindo fazer de 5 a 7 novos projetos, empreendimentos multifamilies, a Grayster, aqui no Brasil. Se as taxas de juros estivessem comportadas 8 ou 9%, como estiveram lá em 2018, a gente com certeza dobraria o número de novos projetos, conseguindo gerar mais emprego e renda aqui para a nossa população. E eu queria entrar, é muito, muito interessante isso, porque a gente acaba, é um ciclo que o preço do aluguel acaba sendo muito puxado para cima e pela falta de oferta mesmo, né? E aí você fica numa situação que você não tem condições de comprar, você vai para o aluguel, as ofertas existentes no mercado elas não são boas, é complicado e os preços cada vez mais altos. Mas antes de aprofundar nisso, que eu acho que vale a pena, que isso é uma questão de uma crise habitacional mundial, não é só questão brasileira, eu sei que vocês entraram muito na renda mais alta, Exato. mas eu li uma reportagem, uma entrevista que você deu para o Valor Econômico, há não tanto tempo atrás, da decisão de vocês de agora atender essa classe média, que é Exato. uma classe super desatendida. Você tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é super importante. Aham. Acho fundamental que isso tenha para o Brasil, que atende a classe mais baixa. E a classe mais alta, que é menos sensível à questão dos juros, ali ela vai comprar e pronto, que ele tem o poder de aquisição e o aluguel ele vai pagar. Mas essa classe média, nossa, ela é bem desatendida. É essa a classe que você imagina que a Greystar no Brasil possa atender com bastante sucesso? Com certeza, né? E vale para a gente falar um pouco de classe média, né? E esse novo portfólio da Grayster dedicado a esse segmento, acho que vale a pena a gente entender como foi a história, a chegada da Grayster aqui no Brasil. Então, nós chegamos aqui em 2020, né? Através de uma parceria estratégica com o fundo de pensão canadense CPPIB e as incorporadoras Cirela e SKR, para desenvolver um portfólio de 7 empreendimentos multifamily aqui na cidade de São Paulo, voltada para classe média alta. Aqui a gente está falando de bairros nobres como Pinheiros, Higienópolis, Moema, Vila Madalena, Perdizes e Brooklyn, né? O que a gente começou a aprender com o tempo é que o potencial do mercado brasileiro ele é muito maior que isso, né? Quando a gente está falando desse portfólio, dessa classe média alta, onde a gente criou uma marca chamada Aira by Grace para atender esse público, está falando de pessoas com renda ou famílias com renda aí de 15 mil para cima. Mas a grande maioria da população de São Paulo está ali com uma renda familiar entre 7 e 15 mil. A gente está falando de cerca de 35% da população. E para a gente crescer e expandir aqui o segmento de multifamily, a gente tem que atender essa população. Quando a gente olha a Grace nos Estados Unidos, ela atende desde as classes mais pobres, no que a gente chama de affordable housing, até o luxo. Então, é fundamental a gente atender a todo o espectro. Então, recentemente, na verdade, nesse primeiro semestre, a gente fez o segundo movimento de expansão da Greystar no Brasil, que foi uma parceria com capital local, a nossa primeira parceria com capital local, né, com a gestora de fundos de investimento chamado Brio Investimentos, e também um grupo de private equity brasileiro chamado Grupo Ficto, com o objetivo de desenvolver um portfólio de empreendimentos multifamilies voltados para a renda média, né, com aluguéis que vão de 2.500, ou pacote de locação, né, que inclui aluguel, condomínio e IPTU, que vão desde 2.500 a 5 mil reais, para pegar essa maior parte da população que tem renda entre 7 e 15 mil reais por mês. E a gente vai fazer isso tanto na cidade de São Paulo, como na cidade do Rio de Janeiro. Muito interessante. Então, a princípio,
a expansão de vocês aqui é Rio-São Paulo, a princípio. Uhum. Me dá uma noção de quantas unidades vocês têm hoje ou na Legal, pipeline. Dá uma noção de tamanho para quem está assistindo a gente. legal. Vamos até para dar uma noção melhor de como as coisas estão evoluindo rapidamente, Gustavo. Boa. Eu tive o prazer de ter sido funcionário número 3 da Gracer aqui no Brasil, ali no final de 2021, né? Hoje a gente conseguiu formar um time muito forte de 100 pessoas, né? Uau. Hoje a gente tem, sob gestão, cerca de 2 bilhões de reais. A gente está falando de 17 empreendimentos entre desenvolvimento e já operacionais e 4.200 unidades. Nossa, que interessante. E qual que é o seu principal desafio hoje, Vitor? Quando você olha, eu imagino que você deve ter desafios de desenvolvimento, desafios de equipe, de mercado, de operacionalizar isso no seu dia a dia. O que mais te tira o sono? Se é que tem alguma coisa que tira o sono, além do Brasil. Atualmente o Corinthians tem tirado meu sono, viu? Não Eu tá sou São fácil Paulino, não, não viu? ajuda Não muito tá, não também, tá não. muito diferente. Acho que tem muitos desafios. Gustavo, o grande desafio de você ser uma nova classe de ativos num país, né? De você aprender a operar ali, mesmo com toda... E é um benefício grande que a gente tem desses 30 anos de experiência em outros mercados, mas você aprender a operar, tem muita coisa que é local. Você Uhum. tenta aproveitar a estrutura global, mas Claro, ao sempre tem máximo. os 20% aí que são locais, né? Como convencer os investidores, né, que multifamily vai ser um sucesso, né? E aí é um desafio grande também, como apresentar esse novo conceito de moradia à população brasileira, né? Que é super comum nos Estados Unidos. Se a gente pensar, Estados Unidos, 60% de todas as locações são através do modelo multifamily. Aqui, Brasil e São Paulo, não chega a 1%. Então a gente precisa apresentar esse novo conceito Uhum. de multifamily, né? E, ao mesmo tempo, existe um desafio aqui cultural, que é a preferência do brasileiro por adquirir a casa própria. Uhum. Mas isso vem mudando. Conforme eu falei, uma das forças que a gente vê é essa nova geração dar uma preferência muito grande pela experiência, não Sim. pela propriedade. Acho que dentro disso que você estava falando para a gente agora, Vitor, tem um aspecto de que lá fora, se você vai fazer um desenvolvimento multifamily, é uma abundância de disponibilidade de capital muito grande, né? Os bancos lá de fora financiam o Sim. desenvolvimento imobiliário para multifamily, para aquele que quer construir um prédio inteiro para renda, para manter no portfólio. Já no Brasil, isso é algo inexistente. Os bancos ainda não olham para isso de uma maneira tão natural quanto lá fora. Isso é um baita desafio, não só para você, mas para todos os players que tentam atuar no setor, né? Qual que é a sua visão disso? Você acredita que isso vai mudar com o tempo? Como é que você consegue driblar esses desafios? A gente precisa fazer mudar, na verdade. É um trabalho aí conjunto entre os diferentes players de multifamily no Brasil, apoiado pelo GRI, em conversa com os bancos. Você falou, de novo, não precisamos ir longe, não precisamos ir até os Estados Unidos ou Europa. Pega o Chile, né? Lá, para a gente financiar o desenvolvimento do empreendimento multifamily, você tem uma concorrência de 5, 6 bancos, né? Lá no Chile e em demais países desenvolvidos, a gente financia cerca de 65% do custo total de Uau. desenvolvimento. Aqui no Brasil, tomar dívida, considerando uma taxa Selic cara, que é a base de todas as demais taxas de juros, não acaba adicionando valor, né? Você pega nos Estados Unidos, né, você consegue quase dobrar o retorno para o investidor ao tomar a dívida. Aqui no Brasil isso não acontece, porque é tão cara a dívida que às vezes não vale a pena o risco. Então a gente precisa construir ou evoluir nessa agenda, né? Há algumas iniciativas interessantes, até recentemente a Caixa Econômica Federal lançou uma linha para estimular retrofits, ou seja, conversão de empreendimentos comerciais abandonados, vagos, para imóveis residenciais, seja para venda ou para locação. Acho que isso começa a acender ali uma luz no fim do túnel do ponto de vista de financiamento para o multifamily. Muitas pessoas olham para o multifamily, né, como uma coisa apartada que não tem nada a ver com a crise habitacional do mercado imobiliário, no sentido de que o preço do aluguel
o que tem a ver o multifamily com o preço do aluguel? Ou o que tem a ver com o preço do imóvel, com o aluguel? E está tudo extremamente conectado. Deixa eu elaborar melhor, talvez. Uhum, Eh, eu tenho para mim que, quando eu olho para experiências de Berlim, por exemplo, e outras uhum, cidades que tentaram colocar regras de precificação de aluguel, etc., o quanto isso foi danoso para o mercado. sim. E, acima de tudo, eu percebo que existe uma correlação muito direta com oferta e demanda. Quando a oferta ela é muito limitada, Uhum, o preço ele vai para cima mesmo, né? uhum, Então, enquanto eu vejo em vários países do mundo a conversa sobre o papel do Estado em incentivar o multifamily sendo essencial para que você possa segurar um pouco esse preço do aluguel, para que a população possa uhum, sentir que é affordable, né? Que consiga uhum. pagar esse aluguel e também segurar até o preço dos imóveis a não ficarem tão caros e com isso ser mais saudável para a população como um todo, eu vejo que no Brasil a gente nem começou essa discussão ainda. Não se fala do papel do Estado nesse processo e tudo que se fala de programa habitacional tem muito mais a ver com Minha Casa Minha Vida. Co- Como é que você vê esse processo como um todo? Não, legal. Se hoje a gente analisa o déficit habitacional, né, do nosso país, a gente está falando de 6 milhões de domicílios a nível nacional, e só a cidade de São Paulo, 400 mil, né? E você sabe qual que é o motivo número um para esse alto déficit habitacional? Hum. A incapacidade das famílias mais pobres de pagar aluguel, né? Uau. Porque você tem ali um mínimo de 30%, o aluguel ou o pacote de locação, ele precisa representar no máximo 30% da renda familiar. Se você não tem aquela renda, você não aluga. Então, o que acontece em países desenvolvidos como os Estados Unidos ou países europeus? O governo já tem políticas públicas para combate do déficit habitacional voltadas para a locação, Uhum. através de duas grandes iniciativas. Primeiro, ajudar as famílias mais necessitadas a complementar a renda, né? O que falta ali, né, para ela conseguir alugar. E dois, incentivos tributários para desenvolvimento de empreendimentos multifamilies voltado para as classes mais necessitadas. Isso, infelizmente, é um debate que ainda não iniciou no nosso país. Voltando a falar um pouco especificamente sobre a Greystar, como é que funciona para vocês aqui no Brasil? Porque eu sei que lá fora, Uhum, em cada país, a operação é de um jeito, né? Que tipo de serviços fazem parte de um contrato tradicional de vocês? legal. Vocês copiaram alguma coisa lá de fora ou tiveram que se adaptar ao modelo brasileiro ou às dores brasileiras? Vou falar, o conceito multifamily é muito interessante, até antes da gente entrar nas particularidades do nosso país, que vale a pena a gente reforçar com o nosso público aqui, né? Quando a gente fala do segmento multifamily ou renda residencial, a gente está falando, primeiro, de empreendimentos 100% voltados para locação. Diferente do nosso modelo tradicional aqui de desenvolver para vender as unidades, Uhum. né? Segundo, a gente está falando de um dono único desse empreendimento, seja um fundo de investimento, seja uma empresa, né? O terceiro aspecto é a gestão profissionalizada, né? Uma gestão profissional. Então, a gente tem uma equipe dedicada, né? Como se fosse o gerente predial que está ali dedicado àquela propriedade, ele é o CEO da propriedade, para cuidar que tudo esteja funcionando perfeitamente. A gente tem serviços agregados ali, então você tem desde concierge, você tem eventos, festas, eventos empresariais ali entre as pessoas que trabalham nos espaços de coworking para ativar aquela comunidade. Algo que a gente não vê no empreendimento residencial comum, né? E existe uma grande diferença quando a gente pega um empreendimento concebido desde o início, Gustavo, para multifamily, né? Então você tem geralmente mais áreas comuns do que o normal, Uhum. né? Então você tem ali uma academia super bem equipada, aberta 24/7. Você tem espaços de coworking profissionais. Você tem toda a parte de manutenção, tanto das áreas comuns como dos apartamentos incluídos. Você tem parte de limpeza, você tem muitas vezes um rooftop super legal, né? E você tem um aplicativo para fazer toda a gestão, para se comunicar com os moradores. E nossos empreendimentos geralmente são
pet friendly. Então, você tem um espaço específico para pet, pet place, pet wash, e você não precisa ir até o elevador de serviço, né, para subir com o seu cachorro ou gato para o seu apartamento. Você pode usar os elevadores sociais também. A gente não faz essa distinção, o que é interessante, porque quando a gente pega o nosso primeiro empreendimento operacional aqui em São Paulo, o Aira Pinheiros, 70% dos moradores têm algum pet. Que É interessante. impressionante. Que É interessante. impressionante. Então, o que você está me dizendo aqui que é uma empresa do mercado. Olha, que interessante ouvir isso, né? Eu estou ouvindo tudo você falar aqui. Se eu chegasse aqui, eu começasse essa entrevista agora, não soubesse com quem eu estava falando, você falou muito aqui de colocar o cliente seu, o usuário do seu produto, no centro da experiência mesmo, né? Não é sobre tijolo mais, né? Simplesmente fazer ali um apartamento, esse é o metro quadrado e tal. É muito mais sobre todo o entorno, sobre a experiência que esse cara vai ter, sobre os serviços, sobre isso que está envolvido, que talvez isso tenha alguma correlação com a retenção desse cara, com criação de marca. Conta um pouco, deve ter um estudo muito mais pesado do que esse Não, simples, né? essa pergunta é super interessante. Então, cerca de um ano antes da gente começar a operar o Aira Pinheiros ali em setembro de 2023, a gente fez um super estudo, né, para entender quem que é o público, quem que é a persona, como chegar a esse público, né? E é muito interessante que o que a gente pensava acabou se tornando realidade, né? Naquele empreendimento específico ali na Rua dos Pinheiros, super bem localizado. É um público jovem, né? Sabe quantas crianças moram no Aira Pinheiros? Nenhuma. Nenhuma. Uau. Nenhuma, né? É um pessoal ali na faixa entre seus 25, 40, 45 anos, que querem morar num bairro legal, perto de lazer, a uma quadra e meia do bom transporte público, que é o metrô ali na Frade Coutinho. Então, assim, existe todo um estudo ali para a gente chegar. E como você falou, o nosso principal cliente é o morador, é o residente, como a gente chama, né? A gente precisa apresentar essa nova forma de morar, esse novo conceito de moradia que é o multifamily aqui no Brasil, conquistar esse público, e eu acho que a gente vem tendo muito sucesso nesse sentido. Como a gente já está há cerca de 1 ano e meio operando, com mais de 90% de ocupação nesse prédio, a gente vê taxas de renovação acima de 60%, 65%, que são extremamente altas, mesmo comparando com países como os Estados Unidos ou Europa, onde o multifamily já é muito bem estabelecido. Outro atrito que existe nas questões de locação residencial tem a ver com contrato, tem a ver com garantias, etc. Como é que funciona no caso de vocês? Esse é um ponto muito importante, né? Além de a gente ter um prédio concebido desde o início para a experiência de locação, onde as áreas comuns são uma extensão do seu apartamento, a gente não quer fazer áreas comuns bonitas, mas que ninguém usa. E a gente vê isso. Isso é muito comum nos empreendimentos brasileiros. Infelizmente Então é a gente verdade. estimula a fazer isso. Só que só isso não é suficiente para garantir o sucesso, Gustavo, do empreendimento multifamily. A gente precisa oferecer flexibilidade, né? Então, quando a gente olha os nossos contratos, eles estão, em termos de prazo, eles vão de 3 a 24 meses. A gente não exige nenhum tipo de fiador ou garantia, né? Isso é muito importante. E a gente oferece também diferentes tipologias, né? Dentro do mesmo empreendimento. A gente vai desde um dormitório até 3 dormitórios, Interessante. para expandir o meu público-alvo. E derrubando alguns mitos aqui, qual que é a inadimplência? Você pode compartilhar com a gente? Olha, por incrível que pareça, assim, dá mais trabalho do que a gente imaginava, tá? Às vezes a gente pensa, especialmente na marca Aira, por a gente estar trabalhando com um público de renda média alta, né? Que ganha acima de 15 mil reais por mês, tem sempre um ou outro ali que dá um pouco de Mas trabalho, não é mas é nada uma questão de substancial tempo. que faça você repensar o De modelo de forma alguma. fiança. Não, de forma alguma, né? E a gente tem experiências também atuando em outras classes de ativos aqui no Brasil. A gente gerencia também um portfólio de 5 empreendimentos, a student housing aqui, né? Que ali é até mais desafiador a questão da inadimplência, mas é algo que ao longo de 3 meses você consegue equacionar. Resolve. Interessante. Vitor, eu vou te convidar para a gente olhar um pouco o mercado agora para além do multifamily, entender mercado imobiliário, para onde a gente caminha, tendências e as principais oportunidades. Se você tivesse que olhar para o mercado imobiliário agora,
tendo dinheiro no bolso para ir fazer um investimento, ou em algum asset class, ou em alguma região do Brasil, ou em alguma tese, que não pudesse ser multifamily. Tá bom. Tem alguma coisa que chama atenção? Antes da gente falar da classe de ativos, Gustavo, acho é um ponto importante. Primeiro, eu sou um entusiasta do mercado imobiliário e especialmente de fundos imobiliários, né? Hoje a gente tem cerca de 2,7 milhões de pessoas investindo em fundos imobiliários. Mas vamos pensar quantas pessoas não pegam suas economias e compram, né, apartamentos menores para gerar uma renda de locação. Eu não tenho esse número, mas com certeza é muito mais do que 2 milhões e 700. Então, até antes da gente olhar a classe de ativos, eu acho que existe um potencial enorme do mercado de fundos imobiliários como opção de investimento, para renda no longo prazo. Uhum. Tá? E aí, quando a gente olha as diferentes classes de ativos, eu acho que logística, que até 2018, 2019 não decolava, depois da pandemia, comércio eletrônico, expandiu e vai continuar expandindo, porque mudou-se o hábito de consumo da população, assim como está mudando em relação à moradia de aluguel. Tá? Acho que ainda vai ter espaço, sim, a incorporação para venda de residencial, com os desafios de taxa de juros extremamente alta, né? Minha Casa Minha Vida, igual você comentou, atende muito bem as famílias mais pobres, as famílias mais ricas vão continuar comprando imóveis, Uhum. mas a classe média eu acredito que vai realmente acabar migrando para o aluguel, como a gente viu em Londres ou Nova York, né? Então eu diria logística, data center, a questão de inteligência artificial vindo muito forte, né? Acredito que eu colocaria meu dinheiro, depois de multifamily, claro, né? Eu colocaria em data center e logística. Interessante. E muita gente fala aqui de alguns paradigmas, alguns conceitos que estão muito enraizados dentro do mercado imobiliário que às vezes eles começam a mudar, né? Há pouco tempo atrás, você imaginar que falava há pouco tempo com um grande líder do mercado imobiliário aqui de São Paulo, que é responsável por muitas lajes comerciais, ele disse que a cada 10 aluguéis de lajes comerciais, 8 já vão com um escritório pronto. E até pouco tempo, pronto, digo, com um monitor, com mobiliado, tudo completo. E eu diria que até pouco tempo atrás, a laje corporativa era entregue nua e cada um que se Corcha. virasse. Exatamente. Isso mudou, né? É uma mudança importante de um conceito que antes se falasse para um incorporador 10 anos atrás que ele ia ter que fazer isso, ele ia falar, não, isso não é minha área, o inquilino que se vire, né? O aluguel era por metro quadrado, hoje cada vez mais se aluga escritórios por posição, muitas vezes. É um processo de transformação. Você vai olhar para galpões industriais e logísticos, por exemplo, quanto mudou o Last Mile. Exato. Eu tive aqui com o Thiago Cordeiro da Good Storage. Aham. É algo novo, de certa Aham. forma também, que vem com tecnologia avançando muito. Que tipo de mitos, assim, que você acha que hoje a gente estabelece que isso é feito dessa forma, que talvez daqui 10 anos, se a gente sentar aqui para conversar, a gente vai ter mudado? Acho que você tocou num ponto importante que é colocar o cliente no centro das decisões, né? E outra característica interessante do multifamily é oferecer. A gente não oferece, Gustavo, apartamentos igual uma imobiliária normal ofereceria, onde você vai ter que comprar todo o mobiliário, né? A gente já parte do semi-mobiliado, né? Então a gente tem lá geladeira, cooktop, ar-condicionado, lave-seca, armários, etc. Então a gente entende que isso é importante para quem E isso é uma quer morar. mudança importante. Há 10 anos atrás, as pessoas sequer falar de um contrato de aluguel de 3 meses residencial. Exato. Sem garantia Sem ainda. garantia, é uma Sem loucura. garantia. Você vai pôr uma geladeira, eles vão destruir, vão levar embora essa geladeira. Eu ouvi Exato. esse tipo de coisa, mas na Inglaterra é assim, é assim aqui. Aham. Não, mas no Brasil isso nunca vai funcionar. Funciona, já está funcionando. E vou além, o nosso apartamento básico é o semi-imobiliado, mas se você quiser, falou, Vitor, eu preciso mudar daqui a 2 dias e eu preciso que esteja mobiliado, a gente tem essa opção. Ou mais ainda, eu preciso que esteja decorado, também temos essa opção. Então a gente precisa adequar a nossa oferta de serviço ao que o cliente necessita. E isso eu acho que vale, Gustavo, para todas as classes de ativo. Muito interessante.
E quando a gente olha para os perigos, o que pode. Assim, a gente tem muita oportunidade no Sim, Brasil, né? Mas tem alguma coisa que te tira o sono hoje em dia, além do Corinthians, assim, é, essa é que, difícil. que você acha que nós, do mercado imobiliário como um todo, que um incorporador tem que ficar mais atento? Existe uma preocupação específica e a gente vem conversando muito isso com os demais colegas de mercado e os nossos investidores, que é o seguinte, né? A gente conversou um pouco antes aqui sobre o tamanho do mercado imobiliário no Chile versus do Brasil, né? Então, no Chile, o empreendimento típico multifamily, ele tem cerca de 250 unidades. No Uhum. Brasil, esse número é 115. Isso é uma diferença brutal, Isso Gustavo, impacta porque muito eficiência operacional. Se a gente tem empreendimentos que não são tão grandes, você não vai ter uma eficiência operacional tão grande, o que significa que você vai ter que praticar ou valores de condomínio para os moradores mais altos, e aí você diminui o seu público-alvo, ou você vai ter que baixar a sua margem para poder fazer a locação. Então, isso é um perde-perde. Então, eu acho que assim, é uma lição, acho que grande aqui para os players, para os investidores de multifamily no Brasil, é assim, precisamos focar em empreendimentos com uma escala boa. E quando eu falo escala boa, a gente está falando aí de 200 unidades ou 8.000 metros quadrados de área bruta locável. interessante. Quando você olha para sua carreira agora, pegando um pouco essa parte de carreira, você deve ter tido vários líderes que te inspiraram diretamente ou indiretamente, Uhum. né? Com o trânsito internacional, você acaba tendo exposição a outros mercados também. Você pode nomear alguns deles aí que você acha que deixaram uma marca positiva na sua carreira até agora? Olha, eu tive muita sorte ao longo da minha carreira, né? Primeiro, por ter passado por boas empresas, como Unibanco, Citibank, onde eu construí ali minha base técnica ali muito forte, né? Passando depois de 8 anos de experiência na Tishman Speyer, que é uma das maiores gestoras e incorporadoras focadas ali em escritórios, lajes corporativas e residencial, indo também ali para uma gestora canadense focada em hospitais, né, fazer sale leaseback, e nos últimos 4 anos aqui na Grace. Eu acho que assim, não teria uma pessoa para nomear, tem várias pessoas. E mesmo às vezes nas experiências não tão boas, sempre foi possível tirar boas lições, né? Às Legal. vezes a gente aprende mais Nas como não fazer. frustrações. Ou nas frustrações também, né? Como não fazer, né? E faz parte da carreira. Faz parte. Então é normal ao longo de uma carreira de 20 anos, muitos acertos, alguns erros, mas sempre continuando crescendo, né? E por estar inserido, por ser uma empresa global, certamente você tem diálogos constantes com a matriz sua nos Estados Unidos, enfim, com seus pares internacionais. Eh, de que maneira você nota que o Brasil tem sido percebido? Porque eu tenho percebido na parte de investidores internacionais um olhar para o Brasil com menos apetite do que talvez 15 anos atrás, 2010 ali, né? Naquela época o Brasil talvez ainda... O Cristo estava decolando? Exato, exato. Lembra daquela capa da The Economist? Exatamente. Deu uma mudada. Isso aí não dá pra gente negar que isso mudou, né? Primeiro, qual que é a sua percepção com esses contatos? E segundo, existe alguns momentos que você sofre um pouco para explicar o que é Brasil para os gringos, né? Porque eu tenho uma certa dificuldade de imaginar, às vezes, você vai explicar o que é 13º, o que é isso, o que é aquilo ali, Uhum. ah, as coisas próprias de Brasil. Como é que funciona essa relação? É interessante, né? Vamos começar com a parte do interesse dos investidores estrangeiros aqui no Brasil. Eu acho que o interesse existe, ele está no momento relativamente fraco. Isso tem a ver com coisas mais estruturais lá fora. As taxas de juros mundo afora ainda estão elevadas, né? Passa pelo momento difícil do Brasil. A gente comentou aqui do ponto de vista fiscal. A gente está com a dívida pública chegando a 90% do PIB, que é extremamente Uhum. alto, né? E para combater a inflação, ter que botar a Selic em 15% acaba espantando muito novos investimentos. Acho que. Mas
Existem muitos investidores interessados no Brasil, né? Eu acho é uma questão de janela de oportunidades. Uma coisa que a gente acredita é que nossos governantes vão ter que enfrentar essa lição de casa fiscal e que vai abrir uma janela aqui de redução da taxa Selic para patamares civilizados de 8, 9% ao ano entre 4 e 5 anos. E aí uma oportunidade da gente provar essa tese de investimentos de multifamily, cujos principais investidores são investidores institucionais que já tiveram exposição a essa classe de ativos em outros países. E a gente vai provar essa tese através, possivelmente, de IPOs para investidores de varejo, que vão perceber a grande oportunidade que eles vão ter na frente, do que, ao invés de aquele modelo tradicional de comprar 2 ou 3 apartamentos pequenos e locar diretamente, né, para ganhar uma renda líquida de IR, aqui, um retorno anual líquido de IR de 5%, você pode colocar as suas economias num fundo imobiliário, de multifamily, que vai te dar pelo menos 8% de retorno ao ano líquido de IR, uma gestão profissionalizada, tanto do ponto de vista do gestor do fundo como o gestor da propriedade, muito mais diversificado, ao invés de você ter 3 apartamentos pequenos para locação, você pode estar num fundo que tem 15, 20 ativos, e, algo muito importante, te dá liquidez, porque você vai ser dono de uma cota, então você pode entrar e sair com muito mais facilidade do que vender um imóvel. Isso é um game changer. Então, assim, quando a nossa matriz olha o Brasil, eles entendem assim. E isso está claro também para a gente. Nunca vai ser tão grande como os Estados Unidos e a Europa, ou mesmo a Ásia e Pacífico, né? Mas a ideia da Greystar é atender aqueles parceiros de capital institucionais, como CPPIB, GIC, Ivanhoe, Cambridge, se eles quiserem entrar aqui no Brasil. E eles têm interesse, entendeu? Então, a nossa ideia aqui, o nosso objetivo, não é ser a maior região, ou a mais importante região dentro da Greystar, mas ser uma região lucrativa, que entrega um ótimo serviço para os moradores, que são os nossos consumidores finais, e para os nossos investidores. Perfeito, perfeito. Eu acho que as pessoas, isso vai destravar um tanto o multifamily, né? Eu acho que, obviamente, hoje em dia, para os fundos imobiliários com juros, como a gente falou tantas vezes aqui, no patamar tão alto, a captação, ela é sim desafiadora. Mas se você imaginar por um minuto um cenário que os juros voltem para um patamar que a gente estava mais acostumado, certamente a gente vai ver crescer demais esses fundos imobiliários. E para quem está ouvindo aqui, quem é um investidor do mercado imobiliário, imagine você poder, quando você investir no apartamento é ótimo, né? Eu tenho meus imóveis, eu tenho seus imóveis, mas a liquidez não é tão fácil. A hora que você precisar do dinheiro, precisa sair, se quiser trocar, se você fica sem aquele inquilino por um período, quando você dilui isso dentro de um fundo, que é uma gestão profissional, o retorno é certamente muito mais alto, e é o que você falou, nos Estados Unidos isso é absolutamente comum, na Europa isso também é cada vez mais comum, e certamente vai chegar aqui no Brasil mais cedo ou mais tarde. Vitor, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Acho que a gente conseguiu ter esse privilégio aqui de ouvir um pouco a sua visão para o mercado de multifamily para o Brasil. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Alguma mensagem que você acha que vale a pena deixar aqui para quem está assistindo a gente? Legal, Gustavo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço aqui para a gente falar sobre multifamily no Brasil, sobre a Greystar. Nós estamos extremamente orgulhosos, né, com as conquistas que a gente conseguiu aqui no Brasil nesses 5 primeiros anos, né? E ainda mais entusiasmados pelo futuro que a gente tem pela frente, né? E falar que o GRI pode contar com a gente aqui, com a Greystar, nessa nossa missão de melhorar a experiência de locação da nossa população brasileira. Não, a gente conta com a Greystar, não só aqui, mas lá fora, mas aqui no Brasil especialmente, porque acho que a gente tem um trabalho de ser feito junto do GR Instituto, ainda mais agora com essa postura de think tank. Eu lembro que a gente montou aqui no Brasil, em 2018, o primeiro comitê de multifamily, né? A gente tem olhado para isso aqui como uma necessidade que vai muito além da geração de negócio para os nossos membros, mas como uma necessidade para criarmos condições para combater o déficit habitacional, para que a gente possa
criar um ambiente para que a sociedade possa prosperar de maneira muito mais sólida. E eu conto sim, quero já deixar o convite aqui para você, que a gente vai montar um grupo de trabalho agora de diálogo com as instituições financeiras, as mais tradicionais, também com o mercado de capitais, porque a gente entende que a gente tem que começar cada vez mais a destravar a questão de funding no Brasil, e você vai ver que a gente vai atuar com muita força para ajudar a criar esse tipo de condição aqui. Espero contar com o apoio da Greystar e com, mais do que o apoio, com a experiência e com a visão de vocês de como a gente pode fazer um ambiente que seja bom para os bancos, bom para os players que operam o mercado de multifamily e para o consumidor final também. Com certeza, Gustavo, a gente só está no começo de uma jornada de muito sucesso aí pela Perfeito. frente. Vitor, muito obrigado. Para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que você deixe seu like aqui. Esse conteúdo é feito com muito carinho, com muito zelo mesmo, porque a gente se importa com o mercado imobiliário, com a percepção do consumidor e da sociedade do mercado imobiliário, mas também em deixar um legado na sociedade. Acho que o mercado imobiliário é muito mais do que tijolo, é sobre a forma como as pessoas vivem, moram, se relacionam, e essas oportunidades aqui são muito válidas. Deixe seu like, subscreva-se no canal, se inscreva aqui no canal também e compartilhe com aquele seu amigo que você acha que vai se beneficiar dessa conversa. Um abraço e até a próxima.